episódio de hoje, nós vamos ouvir duas mulheres que estão com a gente no Conecta desde o início, lá em janeiro, quando a gente começou com a caminhada do autocuidado. São mulheres que tiveram transformações profundas em suas vidas e que hoje estão aqui para compartilhar com vocês. Então, sejam bem-vindos ao episódio O Impacto do Conecta na Sua Vida. E atenção, porque esse episódio começa agora. Francisca, Karina, sejam muito bem-vindas. Por favor, se apresentem. Muito obrigada, boa tarde a todos. Bom, eu sou a Karina Anjos, tenho 36 anos, mãe de primeira viagem, né? Tenho um filho que tem 5 anos de idade, ele é do espectro autista. Me reinvento todos os dias, né? Nessa maternidade muito diferentona, né? E estou aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês. Eu sou Francisca, mãe de uma criança com síndrome de Angelman, pouco falada. Conheci o grupo Conecta, né, para ver se aliviava um pouco das minhas coisas, né, porque a pessoa era muito nervosa. E vamos que vamos, né? A minha filha tem 22 anos, eu tenho 53 anos e tenho mais 2 filhas casadas. Meninas, sejam bem-vindas ao Pod Obrigada. Conecta. Uma honra ter vocês aqui com a gente hoje, né? As meninas que estão com a gente desde o início. E nesse bate-papo de hoje eu queria começar com a Karina. Karina, como você descreveria para o pessoal que está assistindo a gente, como era a sua vida antes de conhecer o Projeto Conecta? É uma excelente pergunta, né? Porque, de fato, traz uma reflexão, traz uma história, né? De olhar para trás e ver uma Karina que estava muito triste, muito perdida, presa em um sentimento e não estava sendo possível ressignificar esse sentimento. E o Conecta, né, me ensinou a ressignificar. E foi muito importante, porque eu lembro do primeiro encontro que ele esbarrou exatamente numa dificuldade que eu tinha, que o meu filho, ele sempre teve dificuldade para dormir. Ele foi realmente treinado a dormir. E naquele dia, ele passou a noite toda acordado. E aí eu falei, como de costume, eu sempre saboto. Falou, ai, ele não dormiu, ele vai precisar dormir, ponto. E eu falei, não, eu vou. Eu falei, é um projeto novo, eu preciso desse grito, eu já estava gritando esse socorro, e eu falei, eu quero ir, eu quero estar. E eu falei, eu vou levar ele. Não sei como vai ser, não sei. Aí no grupo, pela manhã, eu recebi a linda mensagem de uma de vocês, que eu não sei quem foi, falou assim, olha, se precisar trazer as crianças, está tudo bem. Pronto, aquilo aconchegou, acalentou, e eu falei, bora, vamos. Falei pro meu esposo, falei, vamos, você vai junto, eu quero ter esse momento. Então ali, o primeiro encontro do Conecta foi muito importante, porque ele me ensinou a me colocar novamente em primeiro lugar. Porque a maternidade, ela faz isso, e é um curso natural, né? Só que eu estava deixando isso muito forte, só que eu precisava de vocês para me fazer lembrar. Volta a se olhar, né? Então foi muito importante, assim, de verdade, ali já foi um divisor e foi muito interessante porque ele quis ficar metade da caminhada no meu colo, ele correu um pouco da caminhada. Eu lembro que a Sabrina falou: "Vamos lá, vamos lá". Então a Sabrina foi para frente, foi para trás com ele, foi ajudando e foi muito legal. E ali foi realmente um divisor de águas. Eu apertei o start e tudo fez sentido, porque até antecipando um pouco, mas para fazer essa conexão para vocês e quem está em casa entender, quando eu olho para vocês, eu vejo mulheres que ressignificaram a sua história, as suas dores. Então, assim, cada momento eu me inspiro em cada uma de vocês. Então, o Conecta, ele já faz parte da minha vida. Que bacana, né? A gente ouvir isso. Já quer fazer a gente chorar desde o começo do podcast, né? Tô me segurando aqui, né? E para você, Fran, como era a sua rotina, a sua vida antes de conhecer o projeto? Estressante, muito estressante. Eu venho de um divórcio, né? Então, para mim foi bem complicado. E com o Conecta, eu me vi livre, algo que eu não tinha mais. Parece que as asinhas abriram. Eu falei, nossa, eu sou uma mulher, eu posso ter certos objetivos novamente. Uma pessoa ativa, ficar só num mundinho fechado,
aquilo me consumia demais. Então, eu agradeço muito a Bruna, adiantando também, né, que foi através dela que eu conheci o Conecta, e principalmente conseguir me soltar um pouco, olhar as mulheres ali do lado, fazendo caminhada, tendo alguém para olhar a Nathalie para mim, porque todo lugar que eu vou eu levo minha filha. Hoje eu tenho a ajuda do meu atual esposo, mas eu consegui ficar livre. Nossa, eu estou conseguindo fazer uma caminhada sem ela aqui do meu lado, com alguém cuidando dela para mim, sem eu estar preocupada. Porque, por incrível que pareça, eu sou uma mãe muito preocupada em cima dela. Consegui ter um pouco mais de liberdade. Então, foi um divisor de águas, realmente. Bom, meninas, depois que vocês começaram a frequentar, né, os eventos do Conecta, vocês se sentem conectadas com as outras mães, né, com o próprio grupo? Melhorou essa conexão, essa visão, esse insight que a gente tem uma com as outras, que começa a ficar mais sensível, né, a gente se conectar uma com as outras. Teve isso com vocês? Sim, comigo teve, tanto com o próprio grupo, quanto com outras mães. Eu me permiti ali nos nossos encontros, já estou chamando de nós, tá? Que realmente faz parte. Já saber que tais mães estarão lá, ou de repente ela não conseguiu acompanhar o segundo ou terceiro, mas eu já conheci algumas mães, né? E tento sempre chegar e buscar um pouco de relacionamento com elas, para que eu possa também me permitir a ouvi-las também, porque a escuta, ela é muito importante. Então, mesmo quando você está na dor, ainda tem um espaço para você ouvir outra pessoa. Então, eu tento já criar esse espaço. E eu aprendi a fazer isso dentro do Conecta. Porque o meu modo de viver a vida sempre foi assim, eu conheço a Bruna, então quando eu chego no lugar, eu já vou direto na Bruna. E com Conecta, não, eu aprendi a falar, oi, Bru, tudo bem? Peraí. Oi, oi, oi. Eu fui tentando fazer isso, me permitindo. Foi uma coisa nova, justamente para ampliar essa conexão com outras mães. Comigo já foi um pouco diferente. Bom, eu sou mais retraída para conversar com as mães, então eu aprendi a tentar me abrir um pouco com elas para que elas se abrissem comigo. Hoje eu tenho mais facilidade. As pessoas chegam perto de mim, fazem alguma pergunta, estão muito estressadas, eu já consigo conversar, tentar acalmar, puxar aquela conversa para um outro lado mais alegre, mostrar que, independente do que a gente passa com os nossos filhos, nós somos capazes de administrar de uma maneira mais leve. E muitas pessoas não têm essa capacidade de administrar como coisas mais leves. Jogam tudo como se fosse a culpa da criança. Então, hoje em dia, eu consigo. E nos encontros, eu consigo conversar um pouquinho com cada uma, não todas, né? Mas pelo menos um abraço, coisa que eu não conseguia fazer. Receber um abraço, dar um abraço. Eu já ficava naquele cantinho bonitinho ali, só observando. Agora não, agora já. Oi, tudo bem? Como vai? Que bom que você veio, né? Então isso vai estimulando cada vez mais. Para mim foi bem especial. Eu ia comentar justamente isso, que eu observei do primeiro evento nosso com o último que teve agora. No primeiro, todo mundo muito no seu cantinho, retraída, e nesse último evento que teve agora, eu fiquei observando lá de cima, que eu estava filmando vocês, muitas indo acolher as que estavam chorando, estavam naquele processo ainda de entrega, e eu via cada um saindo do círculo e lá abraçando, falando. Eu falei, é isso, né? É essa propagação que é legal, sabe? Foi bom para mim e agora eu posso ajudar a outra. Sim, e eu vi muito certeza. Isso em vocês ali no círculo. Sim. Eu lá de cima observando, eu falei, olha só que bacana, né? Me recordo que tinha uma mãe e eu escutei de longe ela falando, eu não durmo. Na hora eu falei, eu conheço essa dor. Falei, pera. Eu fui lá e falei pra ela, falei assim, desculpa, eu só ouvi você falando, eu não durmo. Eu falei assim, eu posso, você me permite, né? E eu falei pra ela assim, olha, primeira coisa, respira e faça uma... eu falei, como que eu falei pra ela? Não me recordo a palavra, mas eu falei pra ela assim, e faça um ritual com você mesma. Primeira coisa, levante as suas vitaminas.
Porque nenhuma mulher que fica ali por horas acordada e ainda sai para trabalhar vai aguentar essa rotina. Eu falei, então, o primeiro passo. Ela, ai, nossa, eu achei que você ia me falar para eu fazer alguma coisa com a criança. Eu falei, não. Olha a sua vitamina D. Eu falei, e vai lá e peça para o médico olhar toda a parte de vitamina e coloca B12 e vitamina D em primeiro lugar. Você vai se sentir bem. E aí você vai conseguir, as poucas horas que tiver de sono, trazer um sono de qualidade. E foi só possível isso porque eu recebi a mão, as 5 mãos. Porque até então eu já sabia fazer isso porque eu fiz para mim, só que eu nunca tive o espaço para compartilhar. Eu nunca ouvi outra mãe que estava na mesma dor. E foi muito gostoso. Foi muito gostoso. É que você sente aquele propósito, né? Poxa, tô ajudando, né? Foi bom para mim, já foi tô gostoso, ajudando. foi uma experiência assim, bem bacana. E uma experiência que resultou uma coisa positiva dentro de uma dor que foi negativa. Foi muito legal. Deixa eu falar algo importante aqui agora. Vou entrar num assunto aqui meio delicado para mim. Para mim. Nesse último encontro da roda, quase que eu não fui. Eu tive uma perda muito grande. Primeiro foi minha mãe, depois foi a minha irmã. E nessa roda eu consegui me abrir em relação a isso, porque eu não tive luto. Ainda estou tendo, devagarinho, mas ainda estou tendo. Me emociono por causa disso. Então, nesse último grupo, eu recebi abraço, assim, que foi como se fosse a minha própria mãe ter me dado. Inclusive o seu. Que foi muito bom para mim também. Então, então, eu consegui me soltar ali naquele momento, coisa que eu não falava com ninguém. Não falei, até meu esposo, meu atual esposo, falou comigo, nossa, amor, você voltou diferente. Falei, eu voltei outra pessoa, porque eu consegui expor aquilo que estava me doendo através das meninas que também sentiam dor. E isso porque eu já tinha ido no grupo mais 2 vezes antes. Então, é aos pouquinhos, é devagar. No meu caso, como em alguns, né? A gente vai devagar e vai conseguindo receber esse acolhimento de vocês para que a gente possa se soltar, liberar e ser muito mais feliz. Então, meninas, para nós é muito enriquecedor esse depoimento de vocês, porque a gente lembrando também do processo do Conecta, a gente ficou 1 ano entre nós 5, também experimentando um pouco do que seria o Conecta aberto, né? Então, nós fizemos várias vivências entre nós fortalecemos nossos vínculos, a nossa amizade, nós estudamos, nós pensamos em todo o formato, né, de como seria o projeto, mas este evento específico da caminhada foi o nosso primeiro evento, né, aberto, com algumas mães que nós já conhecíamos e outras mães novas, né, tivemos bastante inscrições, e um frio na barriga enorme. Então, assim, vocês, né, que estão com a gente desde o começo, também tiveram e têm ainda uma participação muito importante no projeto como um todo e no nosso desenvolvimento, naquilo que a gente pensa das nossas ações, porque vocês foram as primeiras realmente que toparam a nossa ideia, que abraçaram essa causa, que entenderam junto com a gente de que juntas nós somos mais fortes, sim. E ao mesmo tempo que nós fortalecemos vocês nos fortalecem, vocês nos inspiram para que a gente também possa pensar, né, na continuidade, no que vem a seguir do nosso projeto. Então, assim, é mútuo. É uma troca genuína, né? É uma troca São genuína. Mães que cuidam de mães, na essência da palavra. Que o que a gente percebe muito se fala em acolher mães, mas pouco se faz para acolher mães. E o Conecta, ele tem isso, né? Exatamente. Ele trabalha os pilares, as 5 contribui com cada pilar para nós, que estamos precisando desse acolhimento. Isso é muito gostoso. Continue muito com essa visão, sabe? Mulheres que jorram na vida de outras mulheres. Isso é muito importante. Isso transforma a vida, isso impacta no futuro dos nossos filhos. Sim. Quando a gente cuida de si mesmas, né? Quando a gente cuida da gente, isso faz parte do processo terapêutico dos nossos filhos.
Mães que estão bem, que estão saudáveis, que estão felizes, que conseguem olhar para si, conseguem ter um propósito, são pessoas que estão com mais leveza na vida, que estão com mais felicidade, e a gente tem mais disposição, a gente tem mais vontade, né, de cuidar dos nossos filhos, a gente enxerga mais beleza na nossa rotina. Quando você fala de leveza, me traz vários momentos onde eu tive muita escuta com as meninas, né? Eu me recordo um dia que eu encontrei, acho que 3 na clínica, e assim, eu precisava falar, porque eu lembro que acho que eu falei com a Malu assim, tá tirando o brilho da maternidade, tá tirando a leveza. Então, quando você falou agora leveza, eu me recordo assim de ter ficado, acho que por umas 4 semanas com elas, assim, realmente ressignificando essa leveza, porque eu não encontrava. Eu estava presa, e eu lembro, assim, e cada dia vinha uma conversando e colocando as emoções, assim, é difícil. E eu falo que foi possível com Conecta a gente conseguir gerenciar essas emoções. Os pensamentos adaptativos que eu chegava cada manhã eram cruéis. Eles não tinham leveza. E você tocou num ponto assim que é isso também que eu consigo ter no Conecta, leveza. E voltando lá para o início, o que chamou a atenção no Conecta, na proposta, né, da caminhada, aquele primeiro contato de vocês, o que chamou a atenção, assim, o que talvez tenha sido um diferencial que você, né, Karina, que você, Fran, pensaram assim, vale a pena eu levar o meu filho, vale a pena eu conhecer, o que chamou a atenção? Essa disponibilidade que vocês acharam de reunir as mães atípicas, as mães que estavam fora, que, parecendo ou não, a gente fica fora de muitos eventos, de muitas coisas, e isso ajudou demais. E é que, como eu falei lá no começo, deu aquele ar de liberdade, de, sabe, ser abraçada, quando você precisa de um abraço e não tem quem te dê, foi aquilo que eu particularmente senti. Eu estou no lugar certo, posso me reencontrar, porque eu estava bem perdida. Então, para mim, foi maravilhoso e continuem assim, meninas. Eu tive a certeza de que eu estava sendo vista de dentro para fora. Porque é muito comum as pessoas enxergar, né, nos enxergar. Ela é mãe de uma criança autista, ela faz bastante terapia e tal. Mas tem uma pessoa aqui que também não sabia como fazer nada disso. E quando você fala de dores, o Conecta, eu tenho certeza que qualquer dor que eu externar, vai vir resposta. Então é sempre um prazer responder os questionários, porque eu sei que ele vai ser lido, que ele vai ser acolhido e que ele vai ser projetado para o próximo. Então eu tenho certeza. Aqui eu falo que é a sede da certeza das respostas. Então eu tenho sempre essa certeza. Isso que você está trazendo, né, que vocês duas estão trazendo, é algo que a gente percebe muito nos encontros do Conecta, mas a gente percebe entre nós, a gente percebe na nossa vida social, que esse processo de lidar com as nossas vulnerabilidades, né, porque é uma vulnerabilidade, não é fácil a gente abrir isso, porque são coisas que mexem muito internamente com a gente. Então, a gente primeiro, na verdade, assim, é um processo, né? E que a gente tem que respeitar o processo de cada um. E isso, Fran, que você está trazendo, eu vejo que, assim, é de pouquinho em pouquinho. É um passinho de cada vez, não é? Isso. Que você vai trabalhando o seu autoconhecimento, vai entendendo o que você gosta, quem você é, o que te magoa, o que te traz alegria, o que te traz leveza, o que é peso. Porque só quando a gente tem toda essa informação, né, esse conhecimento sobre nós, é que a gente consegue pegar isso tudo, mastigar e ressignificar. Com certeza. Né? Então, a gente expor isso no grupo é um ato de coragem muito grande,
Não é fácil. Não é fácil, né? A gente sabe disso e a gente tem esse olhar muito atento, né? Não é só a escuta, mas é o olhar, entender o movimento do grupo e entender que cada pessoa, cada mulher que está ali está num momento. Né? Algumas já estão prontas para falar, para transbordar, outras estão ali tateando, entendendo, percebendo o seu lugar, né? Mas à medida que você vai fazendo isso, é interessante porque a gente também no dia a dia, a gente vai aprendendo a identificar quem são as pessoas que conquistaram o direito de ouvir a nossa história. Porque também não é para qualquer pessoa que a gente abre, que a gente exponha as nossas vulnerabilidades. Mas existem pessoas que conquistam esse direito, porque são as pessoas que você sabe que vão ser a sua aldeia, que vão ser a sua rede de apoio, que vão somar com você e que vão fazer você expandir, né? Você crescer, você brilhar. Né? Porque o objetivo é que cada um passe por esse momento de ressignificação e brilhe, né? Consiga ter agora esse momento de olhar para si e pensar, esses aqui são os meus potenciais, é por aqui que eu vou, e é por aqui que eu vou brilhar. Né? Estou muito feliz assim pelos depoimentos de vocês, assim é muito gratificante e vai trazendo para nós essa mesma reflexão, né? A gente também está se ressignificando e aprendendo cada vez mais com vocês, assim é muito bacana. Isso é muito bom porque mostra realmente que é uma troca, é uma união. Isso nos ajuda demais. E olha a emoção batendo. Meninas, a gente sabe que do impacto que dá entre nós, né, que o projeto trouxe para a vida da gente, de troca entre nós. Mas e no campo familiar, né? O que mudou, o que trouxe de diferente, né, na convivência familiar e entre amigos, fora dessa rede de conexão entre mães, entre mulheres ali, né? Fora de tudo, na vida de vocês, no dia a dia, com a família e com os amigos. Mudou alguma coisa e o que mudou? Olha, comigo, a pessoa que estava de fora é a minha mãe, e ela percebe a mudança, assim, ela fala, nossa, é muito bom, eu vejo que você chega em casa com um semblante, e ela percebe essa diferença, né, o que aqui, eu não sei se tanto fora, em coletivo, mas eu não sei como vai ser para vocês, mas pela minha experiência, eu peguei cada pilar e coloquei como prioridade. É como se cada uma de vocês fosse um espelho para mim, e eu coloquei o que eu preciso ali, né? Que a gente tem uma referência em casa muito presente, tanto da minha avó quanto da minha mãe, como mulheres muito fortes, né? Que se reinventaram, conseguiram ressignificar a própria dor, mas a maternidade, a minha foi diferente da delas. Então, de fato, elas contribuem conforme toda mãe faz com o filho, né, de forma 1000%, mas esse assunto também é novo para elas. A bisavó tem que aprender a ser uma bisavó que pensa diferente, a avó tem que ser uma avó que pensa diferente. Então, o suporte dos 5 pilares de cada uma de vocês na minha vida, ele foi mais presente. Então, respondendo assim, eu não sei fora, mas eu quero trazer para dentro mesmo, que é onde... Então eu falo assim, quando eu tive meu primeiro contato com a Bruna, é um brilho, sabe? Que você fala, uau, né? Quem conhece, convido vocês aí em casa a conhecer cada uma tem uma história, uma jornada, e aí você olha e você fala, uau, ela tá brilhando. Então, todas as vezes que eu te encontro, é sempre um sorriso que me aconchega, traz ali, para mim, aquele possível, aquela mulher que é profissional, que tem a sua carreira, que é possível. E a Marina, ela traz para mim, assim, muito não tem opção de desistir, mas com carinho,
com respeito e trazendo o que é possível, né? Diante de toda a dificuldade que toda a diversidade ela promove, né? Mas ela consegue trazer ali, entrem no perfil, você olha uma menina pequena, mas uma grande mulher e muito forte, né? E ela ir todos os dias. E eu vejo assim a Marina se ressignificando ali nas adversidades, né? E eu falo assim, uau, ela sempre consegue te trazer com educação e leveza. Eu vou usar uma expressão puxando o freio de mão, segura as emoções aqui. Eu sempre, quando as pessoas me perguntam assim, como é que você tá? Eu falo, tá tudo bem, mas o carrinho da montanha-russa está preso nos trilhos. É como se a Marina falasse assim, tem uma alavanca do seu lado. Só puxar. Que é só puxar. Né? E que a gente não consegue ter esse olhar. A Sabrina, ela trouxe uma visão de ali, olha, a diversidade está aqui, a dificuldade está aqui, mas você também está aqui. E você pode se cuidar, você pode ser forte. E vó, eu vou mostrar esse podcast para a senhora. Ela me ensinou a tomar um chá que por 36 anos de vida nunca foi possível. E sempre quietinha, mas muito atenta. Então me mostra assim que quando muitas vezes as emoções estão assim muito barulhentas, dá para ficar quieta, olhar o que precisa resolver sem fazer muitos alardes. Essa é a Sabrina para mim. A Malu, ela mostra todos os meus sonhos. Tudo que eu sempre projetei, que eu sonhei, e que de repente eu coloquei. Porque ela é 1000 tarefas. E ela é muito extrovertida. Ela quebra o gelo assim com muito amor, com muita delicadeza. E ela consegue transitar em todas as emoções com muita tranquilidade. Assim. Então, por muitas vezes, ela me trouxe essa coisa de ser livre, sonhar, brincar, se divertir, para aqui, escuta aqui. Então, eu sempre falo para ela, né? Eu falo, cara, eu vejo você, eu falo, gosto dessas coisas, porque me faz lembrar de mim mesma, quando eu era extrovertida, quando eu sonhava com tudo que era possível. Né, eu falei para ela, Malu, assim que eu comprar o patins, eu vou te chamar para você ir comigo. Eu também. Eu patino também. Mas assim, é como se o patins estivesse o tempo todo ali e eu não estava conseguindo enxergar que essa parte, assim, e a Malu falou, cara, vamos ali. Eu sei que tá um pouco... eu tô falando das minhas emoções, né, para você que está em casa ouvindo e trazendo dentro do mundo delas, mas é o que cada uma me trouxe. E a Eli foi quem me trouxe para tudo isso. Foi a primeira mulher ali que começou a praticar comigo a escuta. Acredite, teve dias que eu não deixei ela respirar. Não mesmo, foi assim. E sempre ela tem uma resiliência muito admirável de conseguir, de fato, pegar todas as dores, que todo mundo tem dores, né? Sim. Todo mundo tem suas mazelas, suas debilidades, mas ela consegue fazer isso com uma maestria que você esquece de perguntar assim, oi, você tá bem? Você já chega. É tão aconchegante, sabe aquele urso que a gente vê bem grande, que ele tá bem fofinho, e assim, você entra e mergulha no peito dela, trazendo ali esse momento de tá aqui, ó. Aquilo que toda mãe faz com o filho, é uma amiga que consegue fazer todo esse acolhimento, toda essa escuta. Então, ficou longo a resposta, mas é de fato como foi externado para mim esses momentos. Cada uma, de fato, resgatou dentro de mim aquilo que estava perdido, aquilo que estava apagado, aquilo que estava escuro. Cada uma veio, me colocou uma lanterna na mão, vai, é possível, né? E eu, assim, eu fico muito feliz porque eu sei que cada uma que eu procurar, eu vou conseguir trazer esse possível. E por isso que eu falo que o Conecta me traz essa questão do possível, porque são mães também, mulheres também, alunas da vida também, têm as suas maternidades atípicas, né? E conseguiram ressignificar. É isso. A gente, estamos todas muito emocionadas aqui no estúdio, porque, na minha opinião, depois a Eli vai falar,
Mas eu acho que assim foi uma leitura muito pontual, muito significativa da personalidade de cada uma, né? E que foi o que alavancou mesmo o Conecta. Nós cinco, para quem não conhece, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de estar com a gente, né? De vir aos eventos, nós temos personalidades diferentes e temos habilidades diferentes e temos às vezes jeitos diferentes de estar nas situações, né? E uma coisa que eu acho que uniu muito nós cinco foi justamente essas diferenças, porque às vezes existe uma crença de que a gente tem que estar com pessoas que são sempre iguais a gente, que pensam exatamente como a gente, e não é assim tão preto no branco, assim, tão certinho no Conecta. Mas é isso que fortalece muito, que eu acho que isso que faz a amizade, que faz a conexão. O freio de mão da Mari é isso aí mesmo. Porque tem vezes, eu e a Eli, por exemplo, a gente é mais, né, Eli? A gente é mais assim, vamos. Aí vem a Mari com o freio de mão, né? Meninas, puxa o freio de mão, porque peraí, vocês viram isso? Vocês viram aquilo? Não sei o quê, né? A Malu tem esse jeito mesmo dela, assim, toda extrovertida, ela ameniza as coisas, ela é leve, ela traz o humor, ela traz, né, mil funções, mil ideias, super criativa. A Sabrina também, ela fica quietinha ali, ela olha assim, daqui a pouco analista, e ela é toda, não, gente, mas peraí, vai ser assim, né? A Eli também super, assim, boa na condução das coisas, em organizar os pensamentos da gente, enfim, tudo isso que você trouxe e que fez parte do nosso 1 ano prévio, né? Quando a gente testou essas conexões entre nós, quando a gente fortaleceu os nossos vínculos e onde a gente chorou muito em algumas reuniões, né? Porque a gente desabafou, porque todo esse processo que a gente traz para vocês, a gente fez com a gente, né, amiga? E eu lembro que quando cada uma de nós também contou a sua história, porque a gente se reuniu assim, sem muito vínculo inicialmente, né? E aí que a gente começou a conhecer as histórias de cada uma, e foi esse processo também, né? De chorar, de falar, puxa, nossa, eu vejo você há tanto tempo lá na clínica, eu não sabia que a sua história era assim, puxa, comigo foi dessa outra forma, e foram assim, nascendo esses laços, né? E para você, Fran, como foi essa experiência? Foi difícil de falar, hein? Porque ela já resumiu tudo que eu queria falar, para começar da força da família, que já vem, né, de vó, de mãe, então, para mim foi bem complicado. Na verdade, agora, eu pensando bem, eu consegui aceitar a ajuda da família, que eu achava que não tinha. Para mim, realmente, eu não tinha. Porque na minha família tem um ponto assim, você se divorciou, você não faz muito parte dela não, porque você é ovelha negra, vai influenciar outras pessoas da família. Então eu fui meio excluída, então me virei sozinha. Mas com esse avanço do Conecta que eu fui participando, eu fui conseguindo resgatar o carinho das minhas filhas mais velhas, que aí elas começaram a me ajudar com minha filha, consegui a guarda da minha filha, da Nathalie, que foi 5 anos de luta aí dolorosa. Consegui ter o carinho dos meus amigos, que são poucos, dá para contar no dedo. Uma delas, inclusive, partiu também esse ano para me ajudar, né? Me deixou aqui sozinha. Ui, e lá vamos nós. E principalmente o aconchego do meu esposo, meu atual esposo. Eu não percebi o quanto ele me ajudava. Eu não conseguia ver isso. E o quanto ele te acompanha no Conecta, inclusive, com né? Certeza. Ele tá aqui hoje, tá, gente? Cuidando da pequena lá. Ele já faz parte do Conecta também. Uma das sugestões que eu vou dar depois, vocês vão se surpreender comigo. Não, então eu consegui ver isso. Eu não acreditava muito no abraço sincero, no beijo sincero, no agradecer sincero. Eu até comentei hoje com as meninas aqui hoje, né? Teve um cafezinho antes, né? O quanto ele me ajuda. Eu não via nada disso.
E com o Conecta eu aprendi a ver, a valorizar o pouco que eu tenho. E fora as meninas, eu não tenho nem o que falar, né? Porque a nossa parceira já resumiu tudo. Apesar de ter pouco contato, eu tenho mais com a Bruna, com a Marina, mesmo ela morando longe agora, ter fugido da onde a gente se conheceu. Então, eu estou conhecendo aos poucos, mas o pouco que eu vejo, que me ajudam junto no grupo, é importante demais. É um carinho, é um valor que só conhecendo, só participando mesmo para poder interagir e entender. E é isso, gente. A emoção, ela vem mesmo. Com as meninas, eu consegui transbordar as minhas emoções, que era algo que eu não fazia, gente. Eu não chorava. Eu não ria tanto. Eu sou super imperativa. Sou como você. Consegui resgatar aos poucos. Não cheguei lá ainda, hein? Tô bem timidazinha. Mas eu sou bem ativa, eu gosto das coisas. Então, com vocês, eu aprendi muito isso nessa parte. Eu tô resgatando, tô me reinventando. E tô salvando o meu novo relacionamento, né, gente? De 5 anos que estava parado. Meninas, assim, todos os eventos que a gente faz é tudo muito bem pensado, né? A gente estuda tudo para proporcionar as coisas para vocês, né? Reflexões, né? A gente tem as autores dos livros, as escritoras que a gente baseia, né? Mas para vocês, falta alguma coisa nos nossos eventos? Tem algum tema que vocês gostariam que a gente trouxesse, mas que ainda não foi feito, né? Algum tipo de reflexão, dinâmica? O que passa assim pela cabeça de vocês? Tem algo que vocês queriam que agregasse que ainda não foi feito? Bom, como o grupo tem bastante visitantes, na minha percepção, eu estou completamente satisfeita, porque tem várias questões para eu estar satisfeita. A surpresa, porque eu sei que eu vou ser ouvida, então eu sei que vai vir algo projetado pensando em mim também, um coletivo do qual eu faço parte. E a cada encontro, dançar no parque, em grupo, fazer a roda, aprender o que é uma aldeia, fazer a dança. Então, eu sou surpreendida. Né? Teve um momento de fotografia, eu cheguei um pouco atrasada, mas eu estava, né? Mas assim, então, eu de fato estou assim muito feliz e satisfeita, né? Não vejo aquele momento de que, não, eu estou gostando muito desse momento de me permitir ser surpreendida, né? Mas o que eu sinto falta é das mães, você em casa, eu queria que você se permitisse a experienciar isso que a gente vive. Então eu sinto falta disso, porque eu conheço muitas mães atípicas e sei que elas são convidadas, que os canais de comunicação que elas acessam são os mesmos que os meus. Então eu gostaria de te convidar. Eu sinto falta não de nada do Conecta, eu sinto falta de você aí em casa que vai nos assistir e sabe que pode estar. É de você que eu sinto falta, porque elas estão jorrando e cada vez mais jorrando. Então aqui está muito gostoso. Vem experimentar isso. E para você, Fran? Bom, para mim, eu vou dar uma sugestão do contra. Contra. Eu gosto de tudo que vocês fazem, eu não tenho nada para, como que fala, acrescentar por enquanto. Porque está excelente, principalmente essa troca conosco. Mas principalmente para quem está em casa, para vir participar, sim. A gente sempre convida, mas as pessoas ficam meio com receio. Eu tenho certeza, se vocês virem uma vez, vocês não vão querer sair mais. Quanta sugestão curiosa que eu falei. A carinha dela. Adoro. Um dia para os nossos maridos que nos apoiam. Nós, como mães que estamos ajudando, a gente também pode ajudar, viu? Pode chamar que a gente estamos aqui para isso também. Para que eles possam sentir essa diferença, para que eles possam sentir o quanto vocês são valorosos para nós, mães, que nós sentimos falta de algo para nós. Para reconhecer que nós estamos mudando através de vocês por um objetivo muito maior, para encontrar nossa felicidade, o nosso equilíbrio, para ser ouvida, para ouvir também. Porque eles estão de fora, eles acham, nossa, é um dia para elas. Mas eles não sabem realmente o que acontece nesse dia para elas. Para depois nos incentivar mais ainda a participar, é lógico, né, gente? Então,
Era isso que eu falei, que era bem interessante. É engraçado você falar isso, que eu tô aqui pensando, né, que nossos maridos já têm uma conexão entre eles, né, e é bacana que tem dia que eu tô estressada lá em casa, às vezes com alguma coisa, o meu marido vira pra mim e fala assim, você não vai encontrar o Conecta essa semana, não? Você tá precisando ver as meninas. É meio assim mesmo. Fala assim, você não vai ver as meninas, porque quando você vai ver as meninas, você volta a outra. Com certeza. É bem assim mesmo. É porque eles já sabem mais ou menos o que rola quando a gente se reúne, né? Então, ele já manda, vai, que você tá precisando delas. Agora imagine os homens sentindo isso. Porque fala, nossa, as meninas estão certas, vamos apoiar mais ainda. Vai sim, amor, vai, eu cuido e tal, né? Então isso acaba valorizando e incentivando eles também. Porque é necessário. Porque, por incrível que pareça, a minha menina dá um showzinho com meu marido. Ela ama ele de paixão, prefere ele muitas das vezes, viu? Do que a mim. Então seria excelente essa ideia. É só uma ideia, tá? Não, é uma ideia. Isso é muito bem-vinda. Trabalharemos essa ideia. Conta com a gente, né? Estamos aí. Com certeza. Então, meninas, assim, profunda a nossa gratidão por tê-las aqui hoje. Realmente, assim, a contribuição de vocês para esse episódio foi, assim, imensurável. Eu acho que nós todas aqui estamos emocionadas, estamos, assim, em êxtase, porque realmente é tão gratificante escutá-las, perceber o processo de cada uma, a história de cada uma, são histórias diferentes, né? São vivências diferentes, e para a gente, assim, é incrível a gente ter a oportunidade de estar com vocês, estar trocando com vocês. Então, assim, é uma via de mão dupla em todos os sentidos. Cada vez que a gente está com as mulheres que frequentam o Conecta, a gente sai mais abastecida, a gente sai mais forte e com mais vontade, né, de continuar. E o Conecta, ele não nasceu de uma forma também tão planejada inicialmente, né? Ele nasceu de um sonho, mas ele nasceu dentro do que a gente chama de mínimo produto possível, porque a gente lançou mão, né, de uma certa coragem para começar sem ter ainda muito pronto. E é essa uma das coisas que a gente gosta de transbordar. Que nem sempre a gente precisa, aliás, não é nem sempre, a gente não deve esperar que esteja tudo muito perfeito, tudo muito propício para começar. Porque no Conecta foi assim, gente, vamos, e de repente, o próprio podcast, vamos fazer um podcast. E aí uma falou para outra, mas como é que faz o podcast? A gente só sabia assim, né? Queremos fazer um podcast. Como? A gente se vira, né? E aí uma pesquisou, a Eli fez uma super pesquisa, ela entendia um pouquinho mais, e aí a gente foi aprendendo e fomos pensando o que a gente tinha de material e bora e vamos lançar o primeiro, né? Então, às vezes, as coisas elas precisam de um empurrãozinho. E aí, lembra daquela meme, não é meme, como é que chama aquilo? Como é que é aquilo que tem no... Ai, gente. Aquilo lá, você começa, depois você melhora? Como é que chama isso? Trend? Depois vocês cortam isso aí que eu tô... É trend, né? É como aquela trend que a gente vê em muitos posts, a gente viu no Insta, né? Primeiro você começa, depois você melhora. E é bem isso, a gente começa com o que a gente tem, com o que a gente pode, dentro da nossa rotina, da nossa vida, e aí a gente melhora. É importante a gente partir, né, começar. Não precisa ser do grande, não precisa ser do perfeito, mas o importante é começar. E eu percebo muito isso na minha própria vida. Né, a maternidade atípica me fez precisar abandonar alguns projetos, alguns sonhos, algumas coisas que funcionavam muito bem e que de repente a realidade mudou e não funcionavam mais. E assim, acho que a gente tem uma possibilidade de escolha de como a gente enxerga esses novos caminhos, né? A gente pode sofrer pelo que já foi, ou a gente pode falar, bom, esse aqui é o novo
real. O que eu faço com isso? Né? O que eu aprendi com isso? Porque às vezes a gente escuta muito assim, eu queria resgatar aquela pessoa que eu fui, aquele momento que eu tive. Mas nós não somos mais as mesmas, né? Mesmo quando a gente sai da adolescência, passa para a idade adulta, para a idade madura, quando a gente começa a trabalhar e tal, a gente vai mudando e faz parte da natureza da vida. E depois que a gente é mãe, a gente não é mais a mulher que não era mãe, independente da maternidade atípica, né? Exatamente. Então, a gente pensar assim, o que daquele momento ficou e como que eu posso isso é o ressignificar, né? É pegar aquela mulher de ontem com a mulher de hoje, que tem mais experiência, que tem mais maturidade, que teve sim e tem muitas vezes um sofrimento, uma dor, mas que faz com que a gente também se transforme e amadureça internamente, traz sabedoria, traz conhecimento. E como que eu junto isso tudo, né? Como é que eu costuro isso tudo e coloco essa nova mulher aqui, né, num plano da ação? Como é que eu digo sim, como diz a Shonda Rhimes, como é que eu digo sim para as coisas da vida com coragem, mesmo que eu exponha a minha vulnerabilidade, mesmo que na incerteza, mesmo que sem saber o que as pessoas vão achar, mas o importante é o que a gente acha dentro da gente. E estarmos com parceiras e parceiros de vida que nos fortalecem e que nos põem para brilhar nessa jornada. Sim. Né? Então, meninas, muito obrigada, viu? Que vocês possam continuar aí transbordando muito e a gente se vê no próximo evento do Conecta. Sim, com certeza. Nós que agradecemos, porque é um caminhar lindo, né? É um caminhar de sucesso, é um caminhar de transformação, e agradecer mesmo, né? Então, o obrigado aqui é para vocês, que decidiram a coragem, como você falou, e fazer, né? Então, nós que agradecemos, assim, e que essa data se repita em inúmeros anos, que muitas mulheres sejam transformadas, seus lares, seus casamentos, né? Nós agradecemos essa disponibilidade que vocês nos deram. É isso mesmo, meninas. A gente que agradece. E principalmente o resgate. Eu sou a pessoa mesmo que posso falar o resgate do meu casamento. Né? Porque se não fosse vocês, eu acho que eu não estaria com meu esposo hoje, né? Inclusive o nome dele é Marcos. E vou te falar algo muito importante. O podcast de vocês estão indo muito longe. Eu tenho uma amiga chamada Gabriel, que assiste sempre. Olha que bacana! Gabriel? Obrigada, Gabriel! Eu fiquei muito feliz, soube disso ontem. Nós somos messiânicos, né? Então eu soube disso ontem. Ele falou, eu amo assistir, amo de paixão. Eu falei, pode deixar que eu vou comentar. E jamais imaginei que estaria um dia com vocês aqui num podcast. Verdade. Eu achava algo impossível. Ainda mais eu. Não parece, gente, mas eu sou tímida, viu? Não parece, elas estão resgatando isso em mim. E muito obrigada mesmo, gratidão sempre, e vamos que vamos, e bola para frente, para a gente conseguir nossos objetivos. Sim, também, né? Com certeza. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal também que está em casa. Importante ressaltar que todas as mães que se juntam ao Conecta também são protagonistas do nosso trabalho e são essenciais para que ele aconteça. Então, vem para o Conecta.